Eu não preciso ir à igreja sou eu, Cristo habita em mim. Já ouviram, né? Muitas vezes dizerem isso. Deixa eu falar uma coisa pra você. Na verdade, o seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo é morada de Deus. Diz a palavra, ou não sabeis que seu corpo é templo do Espírito Santo. Já a igreja é local de culto, é onde devemos nos reunir com nossos irmãos. Para conhecer Deus é necessário conhecer o seu caráter, os seus princípios, os seus mandamentos, a sua vontade. E isso leva um tempo para aprender. Nossos corpos têm muitos membros, porém esses membros eles formam um só corpo. Assim acontece com a Igreja de Cristo. Cada um de nós é um membro desse corpo único de Cristo. Assim como todos os nossos membros no corpo humano é essencial para o seu bom funcionamento, também somos um membro do corpo de Cristo. Cada um é fundamental para o seu funcionamento. Cada um exerce um papel importante. E esses membros têm um trabalho diferente a executar. Assim também é como o corpo de Cristo. Todos nós somos parte dele e cada um de nós é necessário para fazê-lo completo. É claro que qualquer membro só poderá estar vivo e ativo se estiver ligado ao corpo. É indispensável estar conectado ao corpo, à igreja. Entretanto, Deus ele criou muitos membros para os nossos corpos e colocou cada um desses membros conforme ele quis. É assim que a Bíblia se refere ao corpo de Cristo. Tudo vivo, conectado e ligado a ele. Não é somente eu e Jesus, é nós e Jesus. A igreja é o todo é maior que as partes. Como um corpo, a igreja tem muitas partes, cada uma delas com uma função importante para Deus. Não adianta você só acreditar e ter fé em Deus. Quando entendemos verdadeiramente o propósito de irmos à igreja, isso se torna prazeroso. Como diz a palavra de Deus, vale muito mais um dia em seus átrios do que 1000 em outros lugares. Não ter comunhão com os irmãos é ser como uma brasa fora do braseiro. Ela esfria e apaga. Jesus ele respondeu: eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga, no templo, onde todos os judeus se ajuntavam, e nada disse em oculto. O povo de Deus costumava se reunir nos templos, em salas especiais, até nas cavernas, para louvar ao Senhor e ouvir a palavra. Como diz em Atos 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O próprio Cristo afirma que, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja faz parte do plano de Deus, para aqueles que querem ser melhores na caminhada espiritual. Pois a sabedoria vale mais do que pedras preciosas. Você pode imaginar qualquer tipo de riqueza, mas isso não se pode comparar ao valor da sabedoria. A sabedoria é uma coisa que ninguém pode arrancar de você. Uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Nossa alma necessita da presença de Deus e o culto preenche esse espaço, além de ser um lugar propício para aprendermos mais de Deus. Se para aqueles que já estão dentro da igreja já corre o risco de não ser salvo, imagine para quem está fora da igreja. Sem a igreja fica difícil caminhar segundo os conselhos e a vontade de Deus, pois o homem é falho. Lembre-se, a igreja é um lugar para pessoas imperfeitas. A igreja é como um hospital de almas. Infelizmente, nos dias atuais, se tornou comum ouvirmos a frase: me decepcionei com a igreja, com os líderes, com os crentes. O problema é que se tornou comum este pensamento ou desculpa entre as pessoas. Mas procurar pessoas perfeitas dentro da igreja de Deus é como chegar a um hospital e falar: não aceito ninguém doente aqui. Ora, quando você não gosta de um médico, você vai para outro. Com a igreja, se uma lhe decepciona ou por algum motivo, não significa que todas são assim. Nada disso. Outras igrejas, apesar de não serem perfeitas ou não terem as pessoas perfeitas, com certeza caminham em busca da palavra de Deus com o coração cheio de fé e desejo de agradá-lo. Deus veio buscar aquele que está
perdido. A igreja é um pronto-socorro, onde você encontra pessoas de todo tipo. Na Bíblia não é diferente. Lá vemos muitos exemplos de pessoas imperfeitas. E também tinha quem se considerava imperfeito para um mundo que só aceita os fisicamente perfeitos. Lembre-se, Jacó era trapaceiro, Pedro era genioso, Davi foi infiel, Noé se embriagou, Jonas fugiu de Deus, Paulo era assassino, Gideão estava inseguro, Marta angustiada, Tomé era incrédulo, Sara impaciente, Elias estava deprimido, Lázaro estava morto, Moisés gaguejava, como eu acabei de fazer, Zaqueu era pequeno, Abraão era mais velho. Sim, a igreja tem um lugar de pessoas imperfeitas, caso contrário, não precisaríamos de Jesus. Nós somos humanos e não somos perfeitos. O único perfeito que pisou nessa terra foi Jesus. Até mesmo porque quem saiu da igreja por causa das pessoas nunca esteve lá por causa de Deus. Quem matou Abel? Seu irmão. Quem vendeu José? Seus irmãos. Quem expulsou Jefté? Seus irmãos. Quem teve inveja de Davi? Seus irmãos. Quem não ficou contente com a volta do filho pródigo? Seu irmão, e todos foram abençoados por Deus. Portanto, não pare, não desista. Teu negócio é com o Pai e não com os irmãos. Mude a rua, mude o bairro e mude o estilo. Só uma coisa, você não vai encontrar a igreja perfeita. Sabe por quê? Pelo mesmo motivo que a sua família não é perfeita, sua profissão não é perfeita, seus relacionamentos não são exatamente perfeitos. Eu não somos perfeitos. Algumas igrejas realmente são falhas até demais, porque, como diz a Bíblia, muitos pecam porque falta conhecimento de Bíblia. Sinto muito se você pensa que pode ser um cristão em casa, sem congregar. A Bíblia ensina a batizar, cuidar, exortar, disciplinar, e sozinho ninguém faz isso. Sim, você é o templo de Deus, mas não é a igreja sozinho. A igreja é corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça. Galho solto não faz uma árvore. Lembre-se que nem Cristo andava sozinho. Ele estava sempre reunido com os seus discípulos. Encontre uma igreja com princípios fundamentados na palavra. Se esforce para fazer a diferença nela, no que você puder. Além do que, você não vai à igreja atrás de homens, sim de Deus. Jesus respondeu-lhes: não, são os doentes que precisam de médico, não aqueles que têm boa saúde. Meu propósito é convidar os pecadores para se arrependerem de seus pecados e não aqueles que se acham muito justos. Jesus é a transformação.